brincadeiras que parecem inofensivas, convites fora de hora, elogios inoportunos. Essas são algumas das atitudes que no dia a dia e principalmente no ambiente de trabalho podem ser um problema. No programa Toda Mulher de hoje, nós vamos falar sobre comunicação não violenta, uma ferramenta importante para combater esse tipo de conduta. Eu recebo aqui no programa a cofundadora da Bicoaching Brasil, Marie Bendelac Ururaí, e a jornalista Jaqueline Moraes. Olá, sejam bem-vindas ao Toda Mulher. Marie, como esse tema comunicação não violenta passou a ser um tema de interesse para você? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Então, eu sou francesa, né? Eu moro no Brasil há 10 anos. Eu vim por questão familiar para casar no Brasil. E eu comecei a me interessar, enfim, a comunicação não violenta na França, né? Conheci esse assunto por interesse mais pessoal, para lidar com conflitos. E quando eu cheguei no Brasil, eu tive que lidar com mais conflitos ainda, com algumas pessoas assim, mais agressivas. Uma pessoa especificamente, eu procurei uma maneira de poder lidar com essa pessoa, que era muito importante na minha vida, de maneira que possa reduzir os conflitos, né? E a agressividade. E eu realmente encontrei, comecei a mergulhar muito mais na comunicação não violenta, que eu já conhecia anteriormente. E eu comecei realmente a estudar, a aprofundar e a praticar no dia a dia, né? Então, mais por questões pessoais e, ao mesmo tempo, eu trabalhava num projeto que também tinha muitos conflitos, né? Um ambiente intercultural, onde tinha franceses, brasileiros. E muitas vezes eu percebi uma incompreensão, uma falta, né, de confiança pelas diferenças entre as culturas. E eu percebi que realmente com a comunicação não violenta a gente podia diminuir drasticamente esses conflitos. E quais são os principais preceitos assim, da comunicação não violenta? Bem, a comunicação não violenta é um processo que nos permite assim, reformular a maneira como a gente pensa, como a gente enxerga o outro e como a gente se expressa, a nossa linguagem. Então, por exemplo, uma coisa muito fácil de identificar são os rótulos, os julgamentos, as avaliações que a gente faz, né? Quando a gente fala, ele é irresponsável, ele é muito preguiçoso. São julgamentos e rótulos que acabam gerando uma distância, né? Que acabam sendo agressivos para o outro. Então, uma das premissas da comunicação não violenta é evitar de misturar um julgamento, uma avaliação nossa, com uma observação. Então, a gente vai procurar se basear mais nos fatos, naquilo que a gente vê, no que a gente ouve, né? Uhum. No lugar de julgar, porque a gente se coloca numa posição também de condenar o outro e isso gera mais conflitos e mais reações agressivas ou pessoas ficam na defensivas ou com ressentimento. Então, isso é uma das premissas da comunicação não violenta. E quando se fala, na verdade, em comunicação violenta, né? Vamos agora para a violenta. Acaba se falando muito da questão relacionada à mulher, principalmente no ambiente de trabalho, com relação ao assédio, né? Muitas vezes, muitas mulheres, a maior parte das mulheres, principalmente brasileiras, acho que já passaram, enfim, em algum momento da vida, por algum tipo de assédio durante o trabalho. E as mulheres são as que mais sofrem, né? Esse tipo de violência ou um abuso na fala, ou às vezes um abuso até mesmo de toques inapropriados no ambiente de trabalho. Vocês acham que ainda a mulher é a principal sofredora desse tipo de assédio? As estatísticas mostram que sim, né? Então, tem uma questão, acho que você falou da questão do controle, tem a questão do poder, que é outra coisa que foi estudado também pelo Marshall Rosenberg, que desenvolveu a comunicação não violenta, que é essa questão justamente da cultura da dominação, né? Então, quando a gente está nessa cultura de dominação, é uma questão de jogo de poder. Alguém com mais poder que a outra pessoa, e aí vem essa postura de julgamento, de poder condenar, de humilhar, de fazer sentir culpa, de julgar também com medo, né, para poder obter o que a gente quer. Então, a pessoa que tenta exercer o poder desta maneira,
é porque provavelmente não conhece o outro jeito, outra forma mais adequada ou mais rápida. Às vezes é uma questão de querer rapidamente, né, aquilo, e a gente faz uma pressão. Então, é importante o que foi dito no sentido de poder buscar entender mais o outro, se colocar no lugar do outro, mesmo quando a gente acaba sendo a vítima, o que é muito difícil, porque a gente precisa normalmente de empatia de alguém antes de poder dar empatia para outra pessoa. Então é importante que a gente busque ser ouvido, que a gente busque um apoio, né? Alguém que possa nos compreender, para que a gente possa tentar também entender o que está acontecendo e por que está acontecendo, porque somente assim a gente vai conseguir reverter essa situação. Mas e o fato das mulheres serem as mais afetadas nesse sentido, né? Vocês acreditam que tem a ver também um pouco com a questão da sociedade ainda ser muito machista? Como é que vocês veem essa situação? Acredito que sim, tem uma questão cultural, né, histórica, e realmente a mulher, ela tem essa questão que pode ser vista assim como uma fragilidade, que pode também atrair comportamentos mais violentos, né? Então é importante que a mulher possa, como a Jaqueline falou, desenvolver uma linguagem onde ela possa colocar o que ela sente, né? O que ela está observando. Ser factual, porque se ela vai justamente pelo lado também dos julgamentos, a capacidade dela se fazer ouvir e compreender vai ser muito baixa. Então, conseguir ser factual, conseguir expressar o que sente, dizer que está incomodado com tal ou tal observação ou comportamento, expressar claramente suas necessidades, né? Que precisa de respeito, que precisa de consideração. Às vezes o assédio é excluir a pessoa. Então, expressar que a pessoa precisa ser incluída nas decisões ou nas reuniões, enfim, o que for. Então, é muito importante conseguir identificar o que a gente sente, o que a gente precisa, para depois fazer um pedido, né? Se eu estou observando que eu estou excluída de reuniões e isso me incomoda e eu preciso ser incluída para participar do processo de decisão, eu posso fazer um pedido para a pessoa que está, a princípio, me excluindo, né? Então, esse que é o processo de comunicação não violenta. São 4 passos, né? Se basear em fatos, observações, expressar o sentimento, identificar e expressar a necessidade de fazer um pedido. É simples assim. Essa linguagem, essa forma de expressar é objetiva, clara, assertiva e permite realmente desenvolver uma linguagem assim autêntica, né? Que possa permitir para o outro nos compreender facilmente. Porque muitas vezes a gente acha que o outro tem que adivinhar o que a gente sente e muitas vezes o outro não percebe o que está acontecendo dentro de mim. Então eu preciso poder expressar isso, né? Sim. Marie, você falou um pouquinho assim no primeiro bloco, né, sobre a importância de saber se comunicar, de tentar se expressar melhor, dizer de fato o que você está sentindo, né? E hoje essa questão da comunicação não violenta ou a comunicação violenta, ela na verdade não está mais se restringindo só às empresas, né? É uma coisa que hoje todo mundo, a sociedade toda está discutindo bastante, principalmente a questão do assédio, né? A importância de se discutir de fato uma comunicação melhor para que as pessoas tenham uma relação de trabalho também melhor. Sim, com certeza. Essa nova linguagem que a gente desenvolve com a comunicação não violenta permite ter uma relação mais saudável, né? E isso em todos os ambientes, seja na família, seja nas escolas, seja nas empresas, aonde tem ser humano, né? Porque é uma linguagem que realmente foca na nossa humanidade, né? No que a gente sente, no que a gente precisa. Então, isso é a nossa essência. A gente vai se conectar com isso. Vocês têm visto, assim, têm acompanhado, se as empresas têm, de fato, se preocupado com esse tema, né, ou contratando uma coaching para, de alguma forma, ali, tratar esse assunto com os funcionários, para tentar ter uma relação mesmo mais saudável entre os funcionários. Vocês têm acompanhado isso? Bastante. Nós recebemos na BeCoaching muito mais demandas, realmente, por esse tipo de... passa por treinamento, na verdade, em que a gente passa as técnicas, ferramentas para os executivos e permite que eles vivenciem, através de workshops, as situações do cotidiano, né? Então, eles
eles têm a oportunidade de reformular o pensamento deles, a expressão, né, a linguagem. Aprendem realmente a ver o outro de outra maneira. Ou seja, no lugar de julgar, eu vou tentar me conectar com as necessidades e os sentimentos do outro, né? Mas também nas minhas. O que a Jaqueline falou, isso é muito importante, desenvolver essa consciência do que está acontecendo comigo, né? Se eu tenho dificuldade, se eu estou tendo problema, se eu não estou me sentindo bem, por que será? O que eu estou precisando que não está sendo satisfeito, né? Então, esse processo realmente, ele vem desenvolvendo assim, está realmente tendo mais demandas nas empresas, também porque a gente vai ver a forma de liderança evoluindo ao longo do tempo, né? O modo assim, mais autoritário, a gente vê que está em extinção. Enquanto o modo colaborativo de liderança está aumentando drasticamente. As novas gerações todas querem realmente ter mais respeito, querem ter propósito no trabalho. Então, tem uma série de necessidades que hoje as novas gerações estão exigindo sendo satisfeitas, né? E a gente tem que desenvolver realmente uma nova liderança. E essa nova liderança ela tem que considerar as necessidades das pessoas com que trabalha, né? Então, isso é realmente, o interesse vem crescendo bastante. Sim, os profissionais de recursos humanos nas empresas estão cada vez mais informados, bem informados, né? É um tema que está se falando muito. Eu mesmo, quando eu era responsável de RH, eu consegui ajudar uma pessoa, uma mulher, né? Que recebeu um comentário de um colega e ela ia pedir demissão, porque a mesa dela ficava na frente da mesa do outro colega. E ela veio falar comigo, em choro, assim, chorando, dizendo: Marie, eu não posso mais trabalhar na frente dessa pessoa, eu vou ter que sair, né? E ela estava com vergonha. Eu acho que os sentimentos que permeiam nas pessoas que estão sendo vítimas de assédio o medo, são medo e vergonha. E muitas vezes a gente não ousa falar, né? Mas hoje, realmente, com essa capacitação dos RHs, eu acho que é muito mais fácil procurar uma ajuda. E eu consegui reverter essa situação, ajudando essa pessoa que, no fundo, foi vítima de um comportamento que não era muito, assim, não muito consciente, nem com um objetivo específico, né? O assédio, às vezes, ele não necessariamente tem um objetivo, né? Às vezes tem, sim, quer levar a pessoa a pedir demissão, ou quer humilhar, quer tirar prazer do sofrimento do outro, mas às vezes ele é inespecífico ou não tem um motivo realmente de fazer a pessoa se sentir tão mal, né? Você acredita então que às vezes a pessoa pode estar assediando sem saber que está, sim, né? E aí numa conversa com um profissional pode entender isso e melhorar o seu comportamento também. Com certeza. Então eu tinha oferecido a possibilidade de conversar com ela junto com ela e a pessoa. Ela não quis porque estava com vergonha. Então eu ajudei ela a se expressar com a comunicação não violenta, para falar com essa pessoa o que tinha acontecido, como ela estava se sentindo, o que ela estava precisando, qual seria o pedido dela para ele. E ela teve coragem de enfrentar, graças a essa estrutura, porque simplificou o pensamento dela, né? Organizou. E foi tudo resolvido. Ele pediu desculpas, não teve a intenção de magoá-la, né? Mas assim, como era um comportamento que se repetia, ela achava que era intencional, mas não era uma falta de consciência dele daquilo que gerava nela, né? Sim. Então enfim, eu tenho vários casos, várias situações. Eu também fui vítima de assédio algumas vezes na minha carreira, e eu vi como isso realmente ajuda, como a comunicação clara, assertiva, a comunicação não violenta pode reverter totalmente o jogo. Nosso tempo está praticamente no fim, assim, então eu queria que vocês falassem um pouco para as pessoas que estão agora nos assistindo, né, principalmente para as mulheres que passam por algum tipo de assédio, ou moral, ou sexual, enfim, todo tipo de assédio que você pode sofrer aí no ambiente de trabalho. Que mensagem que vocês podem deixar para elas, a importância de conversar com um profissional para tentar, de fato, aí, resolver um problema? Com certeza. Eu acho que um primeiro conselho é buscar ajuda. É não ficar presa à vergonha, ao medo. É buscar uma primeira pessoa
que você confia um mínimo para poder falar sobre o assunto, que pode levar depois a falar com uma pessoa mais profissional, né? Mas é importante buscar ajuda, buscar apoio, não ficar sozinha com isso. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigada, Marie. Obrigada, Jaqueline. E obrigada a você que nos assistiu até agora. O Toda Mulher fica por aqui. Para rever esse programa, acesse o site alerj.rj.gov.br. Você também pode nos assistir pelo nosso canal do YouTube. TV Alerj, o canal do povo fluminense.